Hoje vamos ver como que faz para criar imagens de thumbnail, só que de vez de usar o Gemini, a gente vai usar o ChatGPT e tem uns truquezinhos aqui para ficar excelente. Aqui são algumas que eu fiz aqui para o último vídeo que eu fiz do Rick Fields e vou mostrar para vocês como que eu consegui chegar nesses resultados. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é extremamente importante para mim. Deixa um comentário, fala se você está utilizando ou não esses prompts que eu estou aqui compartilhando com a comunidade. E também não se esqueça que a gente tem um grupo do Telegram, então lá também vai ter todos esses promptzinhos que eu fiz com o ChatGPT para criar essas thumbnails, vão estar lá. Então, bora pro vídeo. Como que eu criei essas imagens? Primeiro que eu já venho falando há algum tempo com vocês, eu tenho aqui no ChatGPT um GPTs, né, que são tipo uns agentes que criam prompts para mim. Eu usei o mesmo agente que eu uso pro Nano Banana Pro. Eu já compartilhei isso, caso vocês queiram me pedir aí nos comentários, eu compartilho com vocês. Eu tenho um que está com as minhas características e eu tenho um que é para geralzão aqui poder utilizar. Qual que é o lance? Eu vim e solicitei para ele criar para mim alguns prompts e usei as minhas imagens de referência. A primeira coisa que eu fiz foi fazer do mesmo jeito que no Nano Banana. Vou mandar duas imagens minhas ou uma só de referência, cria para mim de acordo com o que eu quero, então ele faz algumas perguntas, né? Eu dou mais ou menos a ideia de como que é a thumb, né? No caso eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre o Rick Fields, o site, e que eu ia subir o logo e mais 3 imagens de referência. Aí ele me pergunta qual que é a proporção, se é deitado para o YouTube ou para Shorts Reels, né, que são proporções diferentes, que seria o 16:9, que é o deitado, o 9:16, que é o em pé, ou o quadradinho, que é aqueles do próprio Instagram. O que eu fiz? E falei para ele que não ia ter texto e que eu queria de forma realista. Ele vai fazendo algumas perguntas para mim. Isso aqui eu já deixei meio que configurado. Aliás, eu já até compartilhei isso lá no grupo, então dá uma olhada lá que tem esses agentes. E aí ele fez 2 capas para mim, uma escrito monetize sem aparecer e outra o melhor site de vídeos com IA. Eu joguei esse prompt aqui no criar imagens. Se você for no aplicativo, é só clicar na opção aqui do maisinho, criar imagens. Se não, você vem aqui na lateralzinha, imagens, que vai ter tudo lá. Dei as minhas 3 imagens de referência. Como eu sei que ele é ruim de pegar a referência, ele não pega tão bem o seu rosto, eu tirei fotos minhas aqui no fundo branco, para não ter problema, olhando para um lado, olhando para o outro e de frente, e o logo da Rick Fields. E ele gerou essa imagem primeiro. Claramente não sou eu nessa imagem, é uma outra pessoa careca com barba. Lembra? Parece que você é um primo meu? Parece um primo, mas não sou eu. A segunda, ele criou essa daqui, que já ficou mais parecido, sei lá, tipo um irmão meu que engordou mais do que eu engordei? Talvez, não sei. Não ficou ruim, tá? Mas não sou eu. Eu gosto muito da forma como o GPT trata as cores e saturação, tal, parece que chama mais atenção, é mais vívido. E a gente tem um outro probleminha aqui que eu vou falar para vocês na hora que a gente mostrar para editar essas imagens. Mas não ficou ruim. Porém, o que eu falei? Pô, então eu vou criar uma capa onde eu não apareço, que só aparece o logo da Rick Fields e o que eu pedi. Solicitei agora 2 onde eu não aparecia. E aí ele gerou para mim esses 2 prompts e eu joguei eles aqui. Esse foi o primeiro onde eu não aparecia, ele pegou o logo da Rick Fields, ficou legal, não ficou ruim. Daria pra gente ir tentando aprimorar isso, eu só joguei o logo da Rick Fields aqui, ó, pra vocês verem, a proporção é a mesma. Se vocês derem uma olhada na questão do JSON, que ele gera um JSON, aqui ele tá em inglês, mas você pode traduzir isso e colocar aqui o aspect ratio, que é o 16:9, o estilo primário, luz, modo, cor, a paleta de cores, a técnica, o fundo, a peça central, o headline, que é o texto, a sobreposição, a expressão, qual que é a minha expressão que eu quero expressar ali, o alvo da minha expressão, os materiais, que no caso aqui não ia ter nada, né? Tipo, não tem pele, não tem olho, não tem boca, tem o logo brilhando, composição, câmera,
Então, assim, ele é bem completo, esse JSON. Por isso que ele manda, assim, em JSON, porque ele consegue separar direitinho e a IA poder entender. E também tem o negative, que é o que eu não quero que apareça nessa imagem. Ajuda muito você fazer isso de forma de JSON. Dá para você fazer isso tudo escrito? Dá. Mas deixar separadinho assim fica melhor, até mesmo para você poder reutilizar esses prompts. Bom, mostrei aqui como ficou esse, vou mostrar como ficou o segundo. O segundo eu achei legal também. O melhor site de vídeos com IA. Fez aqui como se fosse um sitezinho explodindo. Ficou legal. Mas, tipo assim, não era o que eu queria. Eu queria que eu aparecesse na capa. Porque o Google e as pessoas, o ser humano, ele se conecta com você quando você tá nessa forma de aparecer, né? Tipo, tá aparecendo uma pessoa ali, eu gostei do jeito dela, tal. Tem todo um porquê, né? De você colocar você aparecendo. Tem muita gente que não utiliza aparecendo dentro das suas thumbnails, mas eu recomendo que você apareça. Nem que você crie um personagem aí de IA para você, ou um desenho, faça aparecer alguma coisa para remeter expressões. Isso ajuda muito no seu clique, no seu CTR. Mas bora lá. Aí eu falei o quê? Falei, porra, ele não tá pegando legal o meu rosto, né? Mas eu quero aparecer nessa capa. Então, de vez eu pedir para ele gerar a minha imagem com uma IA, tipo, pega minhas características e gera meu rosto, essa pessoa, como se eu fosse uma IA, eu pedi para ele recortar a minha imagem, eu vou mandar uma imagem, ele recorta, aplica a luz, efeito, tudo bonitinho, dentro desse prompt. E aí ficou muito bom, mano. Muito bom. Eu não fiz esse teste com o Gemini, mas aqui ficou excelente. Veja, aqui foi o que ele gerou. E se eu mostrar aqui, essa é a minha foto original, que eu tirei aqui do meu escritório gamer, aqui, minha salinha onde eu trabalho. Cara, ficou muito bom. Ele catou, mudou a luz, fez reflexo, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Isso aqui o ChatGPT brilhou. E eu mandei fazer mais uma segunda, né? Eu fiz uma outra foto. Vamos ver se vai carregar aqui, acho que não vai carregar, mas é basicamente essa mesma foto, ele tirou o fundo, colocou ali. E desse jeito eu acho que fica muito melhor. Qual que é o problema? Por exemplo, às vezes eu não sei fazer o rosto, tipo, de surpreso, ou de tipo triste, ou de... É foda pra você que tá aqui criando, às vezes você quer ganhar velocidade. Nisso o Gemini é melhor, porque como ele consegue manter o seu rosto, as características, você manda só uma foto de frente e ele faz você fazendo qualquer posição, até plantando bananeira. Mas, se você só tem acesso ao GPT, ou se você só acessa o GPT, esse pode ser uma grande jogada para você utilizar ele para criar suas thumbnails, criar suas fotos de... por exemplo, vender produtos, você segurando tal produto, tal. Funciona bem, funciona legal. E essa fica como a minha dica para vocês. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir essas imagens aqui e eu vou te mostrar um porém, porque existe um porém, né? Eu pedi para fazer em 16:9, que é a proporção deitada. Só que, se a gente pegar, que eu vou mandar abrir todas, eu estou usando aqui o Affinity. Já faz um tempo que eu estou usando o Affinity, já abandonei o Photoshop, já faz uma cota, tá? Só para deixar bem claro. A gente vai pegar aqui, você vai ver que ele não vai encaixar direito no tamanho da thumb. Por quê? Se eu der um Ctrl N aqui, eu vou buscar por 1080p, deitado, que é esse aqui, e vou pegar... Cadê aquela imagem que eu achei mais legal? É essa daqui mesmo. Se eu pegar essa daqui e mandar jogar aqui, você vai ver que ele não encaixa em proporção. Fica faltando 2 barras laterais. Qual que é o problema disso? Se eu for esticar ao máximo para encaixar, vou botar aqui, ó, Xablau e Xablau, corre o risco de cortar alguma coisa. Então, se o texto vir aqui muito para o lado, se o texto não estiver bem localizado, pode acabar cortando o texto. Então fica aí esse adendo, porque se você subir essa imagem direto para o YouTube, ele vai ficar faltando essas bordinhas. Então é importante você usar um aplicativo para você delimitar ali certinho o tamanho. Eu uso 1080p, encaixa legal, eu boto aqui para a configuração de 1080p e mando exportar.
isso é um ponto para você ficar ligado. Mas em compensação, como eu estava dizendo, eu acho que a imagem fica muito mais bonita, ela é muito mais artística. E ao meu ponto de vista, chama muito mais atenção. No Nano Banana dá para você fazer isso? Dá, mas ele fica muito mais puxado para o real do que para o artístico. Ele é muito bom para isso, para a realidade, trazer uma parada mais real. Para chamar a atenção, acho que nesse ponto o GPT é melhor, mas aí fica aquela dúvida, são testes que você vai fazendo. E basicamente é isso. Não tem muito segredo, isso foi um vídeo solicitado por uma das pessoas que me seguem aqui. Ele falou, Didico, tal, você falou sobre fazer isso com o GPT, com o Nano Banana, comentou que estava fazendo o GPT, mas não mostrou. Tá aqui meu vídeo mostrando para vocês. Caso vocês queiram algum vídeo específico, bota aí nos comentários o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. E basicamente é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, me segue caso você ainda não me siga. Eu tô aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ea. Entra no nosso grupo lá do Telegram, já tá ficando grandinho, já temos 100 pessoas lá dentro, pra gente trocar uma ideia, falar bastante, vou trazer bastante novidade aqui pro canal. É isso, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.